Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando estrutura de confirmação ou cancelamento de ações de excluir, atualizar e duplicar registros. VB Yes Do, MSG Box e resposta, aula 16. Então na aula de hoje, observe o que vamos estar realizando. Vou chamar o nosso formulário, vou na nossa aba de cadastros e vou cadastrar um usuário qualquer. Vou informar um nome para o mesmo. Vamos inserir um CEP para o mesmo. E vou, obviamente, fornecer o seu número para buscar o seu CEP. Então, cliquei no incluir. Suponhamos que eu queira excluir esse registro. Hoje eu clico no editar. Caso eu clique no excluir, observe que ele exclui de forma direta. Ou seja, ele não pergunta ao meu usuário se eu quero excluir realmente esse registro ou se eu quero cancelar essa ação de exclusão. A mesma coisa acontece para a duplicação do registro, como também acontece para a atualização. E muitas das vezes pode ser que meu usuário não queira realizar essa ação. Ou seja, suponhamos que ele não quisesse excluir esse registro. Ao clicar de forma enganosa no botão excluir, simplesmente excluiu o registro. Então, como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic e vamos clicar em exibir, Project Explorer. Então, esse é o meu FRM principal, que é o nosso formulário que temos no momento. Então, duplo clique no mesmo. Então, se expandiu aqui o nosso FRM principal, o nosso formulário. Então, vamos dar um duplo clique aqui no nosso botão excluir e vamos programar o mesmo. Então, tudo isso daqui é o que ele está executando nesse momento. Ou seja, quando eu clico no meu excluir, ele executa tudo isso daqui. E se eu quiser emitir uma mensagem ao meu usuário, onde ele tem a opção de realmente confirmar a exclusão ou de cancelar a exclusão. Como é que eu faço isso? Então, antes de ele executar toda essa estrutura que eu estou com ela selecionada, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma estrutura, primeiramente, declarando uma variável. Como eu vou manipular essa variável? Várias vezes, vou utilizar a mesma para o excluir, para o atualizar e para o duplicar. Vamos criar fora desse procedimento. Ou seja, quando eu crio uma variável, por exemplo aqui, vou chamar essa variável de resposta. Observe, de resposta as strings, ou seja, do tipo texto. Então, quando eu crio uma variável dentro do meu private, essa variável está privada dentro dessa sub. Então, eu não posso manipular ela dentro de uma outra sub. Porém, quando eu faço isso daqui, vou recortar a mesma e vou lá no meu topo do mesmo módulo. Repare que eu estou no mesmo módulo e no topo aqui, fora dos meus privates, observe, fora de todos, eu posso estar manipulando essa mesma variável dentro de várias subs, sendo dentro deste módulo. Então vamos lá novamente, vou localizar aqui o meu btn excluir, está aqui o mesmo, reparem, nosso btn excluir, vou estar selecionando ele e vamos estar indo para a sua rotina, btn excluir, e está aqui eu dentro do evento excluir do meu btn. Então como é que eu faço aqui? Vou chamar aquela minha variável que eu criei do tipo string, chamada resposta, e vou atribuir um valor a ela. Então a minha variável resposta vai ser igual a uma MSG Box, ou seja, uma mensagem, e vou abrir o meu parênteses para essa minha mensagem. Eu quero informar uma mensagem bem intuitiva ao meu usuário e quero capturar o nome do usuário da máquina para que fique mais amigável ainda essa mensagem. Então eu coloco o meu envar, que é uma variável do sistema, a nossa variável sistema, que é o username, para retornar o nome do usuário, e vou estar concatenando com a mensagem que eu quero emitir ao meu usuário. Então até aqui eu estou capturando apenas o nome do meu usuário. Então concatenado com a mensagem que eu vou estar disparando, para não aglutinar toda o nome do meu usuário e a minha mensagem, eu vou colocar entre aspas duplas e vou dar um espaçamento, para permitir um espaço dentro dessa frase. Então eu vou colocar, você deseja realmente, observe, você deseja realmente excluir este registro? Ou seja, vou fazer uma pergunta ao nosso usuário. E aí, o que ele faz? Observe, vou colocar entre aspas duplas, pois é um texto, a nossa mensagem. E como eu quero quebrar essa linha de comando, eu vou dar um espaçamento. Não me refiro a quebrar a mensagem, mas sim a linha de comando para que eu possa vir programar na linha abaixo.
Então, dou um espaçamento e coloco um underline. Agora sim, posso dar um enter e posso programar na linha abaixo. Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Ó? Vou colocar uma vírgula. Observe que quando eu coloco a vírgula, eu venho para o parâmetro do tipo de símbolo que eu quero que apareça na minha mensagem. Ó. Observe. Ó. Então, eu vou estar informando aqui. Vou apagar novamente a vírgula e vou digitar só para que ela me auxilie aqui na digitação. Então, eu vou colocar aqui o meu VB yes, no, ou seja, eu quero que apareça nessa mensagem dois botões, um botão de sim, para que ele confirme se realmente ele quer excluir, e um botão de não, para ele cancelar a operação de exclusão. Essa mesma lógica eu vou utilizar para a atualização e para a duplicação do registro. O que vai mudar, obviamente, é o que fica abaixo da minha estrutura if. Então, sabendo disso, eu vou colocar um símbolo, vou dar um espaçamento, vou colocar um mais, e observe que quando eu coloco mais, ele me sugere aqui quais símbolos eu vou estar querendo utilizar na minha mensagem, ou seja, aquele símbolo de informação, um símbolo de exclamação, um símbolo de questionamento, um símbolo de crítica, deixar a nossa mensagem quanto mais intuitiva e amigável. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Vou apagar novamente esse mais e vou digitar novamente, só para que ele me auxilie aqui na autocompletação da informação. Ó. Então eu vou colocar aqui o meu VB cast, ou seja, um símbolo de questionamento ao meu usuário. Então, o que eu faço agora? Vou colocar uma vírgula. E observe que ele me pede aqui o título. Ó. Então, vou colocar um título para essa mensagem. E o qual será o título da nossa mensagem? Vou botar o nosso formulário. Ó. Formulário de cadastro. 2 pontos. E dou um enter. Observe que ocorreu um erro. Vamos corrigir o mesmo. Observe que ele reclama aqui, ó. Era esperado separador de lista ou um parênteses. Observe, ó. Então, o que eu vou estar fazendo? Muito provavelmente ele está reclamando que, observe que eu abri aqui o meu parênteses, aqui eu abri novamente e fechei apenas uma vez. Então vamos fechar aqui, ó. Vou fechar e agora sim vou dar um enter e aparentemente está ok, ó. Então vamos lá. Eu quero saber se o meu usuário clicou no botão sim ou no não. Como é que eu sei disso? Eu vou utilizar uma estrutura if, ó. Então, if, essa variável resposta vai capturar o valor do botão yes e o valor do no. Então, se eu verificar a minha variável resposta, se ela é igual ao VB, por exemplo, yes, ou seja, se o meu usuário clicou no sim, aí eu faço uma programação para que ele execute quando for verdadeira a ação dos meus usuários que ele queira excluir o registro. Então, em outras palavras, ó, eu coloco a nossa variável chamada resposta e vou verificar se ela é igual aqui, VB yes, ou seja, se o meu usuário clicou no botão sim que vai aparecer na nossa mensagem. Então, se ele fez isso, o que vai estar fazendo? Ele vai estar fazendo exatamente o que fazia antes, ó, ou seja, fazendo tudo isso daqui para mim. Ó. Caso o meu usuário tenha clicado no não, eu vou colocar um else, observe, e o que ele vai estar executando? Não vai executar nada, pois entre o else e o end if que eu vou estar colocando, ele não vai executar nada. Porém, para deixar mais amigável ainda, eu vou colocar também uma mensagem aqui entre o meu else e o end if, só para informar o meu usuário, observe, mcgbox, entre aspas duplas. Vamos colocar aqui também o nosso username. E claro, o nosso envary para descobrir o nosso username. Então, envary. Abro o meu parênteses, username, fecho o nosso parênteses. E vou estar concatenando com quem? Com a mensagem que eu vou estar passando para o meu usuário. Ou seja, se ele clicou no não, eu vou também emitir para ele uma mensagem amigável, informando que a operação foi abortada ou foi cancelada. Então vamos colocar aqui, ó. Envary username, por exemplo, Gletsu. A operação de exclusão foi cancelada. Como é o texto, entre aspas duplas, vírgula, e vou colocar aqui, observe que eu vou quebrar a linha de comando, vou dar um espaçamento. Vamos colocar aqui o nosso VB, vou colocar o VB information, ou seja, vai aparecer um símbolo de informação para o nosso usuário, vírgula, e o título dessa mensagem eu vou botar também, novamente, formulário de cadastro. E pronto, ó. Vamos fazer um teste? Então vamos lá, ó. Vou executar e vamos ver se está funcionando ou não, ó. Vou inserir um registro qualquer, o nome do fornecedor
para esse registro, um CEP para o mesmo, um número para o seu endereço e vou clicar no incluir. Observe que vou editar esse registro, cliquei no editar e agora eu vou clicar no excluir. Ó. Observe que me aparece a seguinte mensagem. Ó. Vamos lá entender a mensagem. Ó. Aqui está o X da nossa mensagem, está aqui o VB question, ou seja, o símbolo de questionamento, e aqui o nosso texto da mensagem. Ó. User é o nome do meu usuário. Ó. Você deseja realmente excluir esse registro? E está aqui o meu VB yes no, o botão de sim e o botão de não. Ó. Ou seja, quando o meu usuário clicar no sim, ele vai executar aquela ação de exclusão de registro. Quando ele clicar no não, ele não vai excluir o registro. Então vamos lá fazer o teste. Ó. Suponhamos que meu usuário clicou no não. Cliquei no não. A operação de exclusão foi cancelada. Ou seja, não excluiu o registro. Ó. Reparem. Se eu clicar novamente no excluir, observe. Você deseja realmente excluir esse registro? Se eu clicar no sim, observe que ele excluiu o registro e já fez as demais operações, limpou os meus campos e novamente desabilitou os meus objetos. Claro que eu poderia quando meu usuário cancelar também a operação de exclusão, ele também poderia desabilitar o botão excluir e limpar novamente os campos. Então, o que eu poderia fazer aqui? Obviamente, vou fechar aqui o meu formulário. Então, o que ele faria além do que fizemos aqui? Ó? Duplo clique no nosso excluir. Então, essa daqui, lembre-se que é a estrutura para exclusão do registro. Ó. Então, como eu não vou estar excluindo, como eu vou estar cancelando a operação, então eu posso simplesmente chamar o meu call limpar campo fornecedores e as nossas estruturas para desabilitar e habilitar os nossos botões. Então, vou dar o Ctrl C aqui e vou dar o Ctrl V aqui abaixo. Ó. Ou seja, se eu cancelar a operação de exclusão, ele não excluiu o meu registro, ou seja, não executa isso daqui para mim. Observe. E só executa o quê? A limpeza dos campos e o desabilitamento dos meus objetos e a habilitação de outros. Ó. Então é a mesma lógica que eu vou utilizar para os demais objetos. Então, eu posso copiar essa estrutura aqui, vamos copiar até aqui, duplo clique no meu objeto e vamos aqui para o atualizar. Ó. Então é a mesma coisa. Ó. Ou seja, toda essa estrutura aqui, ele executa hoje sem o usuário perguntar para mim, sem o programa me perguntar se eu desejo realmente atualizar o registro ou não. Ou seja, tudo isso daqui vai ocorrer se o meu usuário clicar no sim. Se não clicar no não, ele vai executar o que tiver abaixo disso. Então vamos lá. Ó. Vou colar aquela mesma estrutura. Observe. Claro que eu vou mudar aqui o texto. Ó. Aqui era um texto para exclusão. Você deseja realmente atualizar. Vamos colocar aqui. Atualizar este registro. Obviamente, eu também poderia capturar o ID do registro para ficar ainda mais profissional ainda a nossa aplicação. Já fazemos isso. Observe, ó, você deseja realmente atualizar esse registro? VBS no mais VB question, formulário de cadastro. Se sim, ele vai executar tudo isso daí para mim. Ó. Até aqui vai ser executado se o meu usuário clicou no botão sim. Se o meu usuário clicou no não, eu entro com o meu else e tem o nosso end if. Não é obrigado eu emitir uma mensagem para o meu usuário que foi cancelada a operação. Mas você há de concordar comigo que é bem interessante que ele saiba que não excluiu e foi abortado a operação de cancelamento. Então, novamente, eu coloco lá aquele mcgbox. Vamos colocar aqui o meu username, entre aspas duplas, obviamente, e vamos colocar o nosso envare para descobrir o nosso username. Ó. Então, envare, abro meu parênteses, username, que é a variável do sistema para retornar o nome do meu usuário, e concateno com quem? Com o texto e vou dar um espaçamento. Então, vou colocar aqui operação de atualização de registro. Observe. De atualização de registro, deu um espaçamento aqui a mais. Foi cancelada. Então, vírgula, VB. Information, vou colocar aqui o tipo de informação novamente. Vírgula, e o título do nosso programa, programa de cadastro. Entre aspas duplas. Então tá lá, ó. Se eu vim aqui novamente e executar, vamos fazer um teste, ó. Eu venho, coloco um código para esse fornecedor, um nome para este nosso fornecedor. Vou informar aqui um CEP para o mesmo.
número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Se eu vim aqui e editar esse registro, eu tenho a opção novamente de atualizar. Se eu clicar no atualizar, observe a mesma mensagem que me aparece. Ó. Formulário de cadastro, use, como eu volto a frisar, é o meu usuário. Você deseja realmente atualizar esse registro? Sim ou não? Então, como já entendemos, se eu clicar no não, ele não vai atualizar o registro. Se eu clicar no sim, obviamente, vamos fazer uma alteração aqui para que você veja. Ó. Vou botar esse número 2 no nome do fornecedor. Se eu clicar no atualizar e confirmar a atualização, repare que ele atualizou o meu registro. Ó. Excel VBA 2, aqui do lado. Ó. Então, a mesma situação para o duplicar. Então, fecho aqui meu formulário. Duplo clique aqui no nosso botão atualizar. Posso copiar tanto essa estrutura como a estrutura lá do excluir. A lógica é a mesma, claro, muda apenas o texto que eu estou utilizando. Ó. Ctrl C no mesmo. Vamos localizar aqui o nosso BTN duplicar, tá aqui o mesmo. E agora dentro da rotina do BTN duplicar, o que eu faço? Vou colar nossa estrutura aqui acima. Então lembre-se a mesma história. Se tudo isso daqui, se eu clicar no sim, tudo isso daqui que eu vou estar selecionando vai ser executado. Se não, vou colocar até um else logo aqui abaixo, ó. Se não, ele vai executar o que estiver abaixo do meu else, que só tem o meu end if e claro, vamos colocar também uma mensagem box aqui para informar o nosso usuário que foi cancelada a operação. Então, em message box, em var username, você deseja realmente duplicar. Vamos colocar aqui, ó, duplicar este registro. E aí vai fazer essa pergunta, vai trazer o título da nossa mensagem e vocês já viram que traz o meu VB Yes, No, o botão de sim e o botão de não e, claro, o meu VB Question. Se o usuário clicou no sim, ele executa isso daqui para mim, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, executa toda essa estrutura. Caso seja falso, ele entra no meu else e vai emitir o que para o meu usuário? MSG Box. E vai, entre aspas duplas, meu username. Entre aspas duplas, fecho o meu parênteses, concatenado com quem? Com o nosso texto. Entre aspas duplas, e vou dar um espaçamento para não aglutinar toda a informação. Operação cancelada com sucesso. Vírgula. VB. Observe, vou utilizar o meu VB Information, entre aspas duplas, vírgula, entre aspas duplas, o título do nosso programa. Programa de cadastro. Observe, vamos executar novamente. Vamos fazer mais um teste para ver se está tudo ok. Informo um código fornecedor, um nome para este fornecedor, um CEP para o mesmo, um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Se eu quiser duplicar esse registro, ó, eu edito. Se eu clicar no duplicar, ele vai fazer a pergunta: você deseja realmente duplicar esse registro? Se eu clicar no não, use operação cancelada com sucesso. Observe que ele cancelou. Se eu clicar novamente no duplicar, você deseja realmente duplicar esse registro? Se eu clicar no sim, duplicou. Lembre-se que quando eu cliquei no não, ele cancelou, porém não desabilitou o duplicar. E aí, claro, é só eu entrar no duplicar. Obviamente, cadê a nossa rotina? Quando eu clico no duplicar, nesse momento, observe que ele nem tem ainda a estrutura, aparentemente, para fazer aquele cancelamento, que nada mais é do que, se eu venho aqui, duplo clique no meu FM principal, a lógica é a mesma. Quando eu clico no atualizar, ele desabilita o excluir e desabilita o duplicar. Então, vamos copiar a mesma lógica aqui do botão atualizar, e quando eu realizar a atualização, obviamente ele faz o quê? Observe, ele desabilita o meu atualizar, o meu excluir, o meu incluir, ele volta a habilitar e volta a habilitar o meu confirmar. Então vamos só também acrescentar o meu mi.btn, para que fique logo em todos, o meu btn duplicar, .enable, igual a falso, ou seja, também vai estar desabilitando o nosso btn duplicar. Então vamos só recortar aqui, deixar aqui acima para ficar mais fácil a visualização aqui, ó. Então vou copiar essa estrutura, duplo clique no meu FM principal, vou colar aqui no meu duplicar, e se o meu usuário fizer o cancelamento da operação, aqui eu posso, tanto faz, eu colocar abaixo do meu else como abaixo do meu MSG Box. Contanto que eu coloque entre o meu else e o meu end if, aqui, obviamente, ele vai estar o quê? Emitindo aquela mensagem para o nosso usuário
que foi cancelada a operação e vai estar desabilitando e habilitando novamente os objetos. E claro, tenho que também chamar a nossa rotina call limpar campos fornecedores. Então, deixa eu novamente localizar aqui o meu atualizar. Peguemos o nome dessa rotina. Duplo clique aqui no meu duplicar novamente. E aqui também colo a nossa rotina. Então, muito provavelmente aqui eu excluí. Deixa eu verificar. Observe que no meu excluir tem o evento do duplicar, desabilitando. E no meu atualizar, creio eu que fizemos agora há pouco. Ó. Beleza, ok. Então, realmente era só o meu BTN duplicar que estava sem esta ação. Então, vamos lá. Ó. Se eu quiser mostrar ao nosso usuário qual o registro que foi pego, vai ficar mais ainda profissional o nosso cadastro. Ou seja, vamos executar aqui mais uma vez a operação para fique claro o que eu quero estar ensinando. Ó. Formei um código de fornecedor e formei aqui, por exemplo, ó, Gledson Excel. O seu CEP, um número qualquer para o seu endereço e cliquei no meu incluir. Ao clicar aqui na nossa linha e ao fazer a edição do registro, suponhamos que eu queira atualizar esse registro, excluir ou duplicar. Tanto faz. Mas a lógica é a mesma. Se eu clicar no atualizar, observe que ele me emite o que? User, que é o meu usuário. Você deseja realmente atualizar esse registro? E que tal se ele trouxesse user, você deseja realmente atualizar o registro de ID ou de código fornecedor 1661 com o nome do fornecedor Gledson Excel, por exemplo? Que tal ficaria a nossa mensagem? Você há de concordar comigo que ficaria muito mais intuitivo. Então eu vou clicar aqui no não. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que capturar o quê? Vou ter que capturar o valor da minha linha, vou ter que verificar ela e vou ter que, obviamente, retornar o quê? A coluna que tem o meu código fornecedor e o nome do fornecedor. Então vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vou clicar aqui no meu atualizar. Então repare, ó, aqui tem a minha mensagem. Você deseja realmente atualizar esse registro? VB Yes No, VB Question, formulário cadastro. Então, você deseja realmente atualizar o registro, vamos colocar aqui, ó, o registro, como é um texto, de código. E aí, o que eu faço? Ó? Vou dar um espaçamento, vou deixar essa quebra por enquanto, e aqui, observe, novamente, eu apenas dei o espaçamento, substituí aquele texto, e agora vai vir a programação, ó. Então aqui, o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou, obviamente, pegar o que? Como é o nome do nosso list cadastro? List cadastro. Do nosso list box. Então, vou colocar simplesmente, ó. Como essa estrutura aqui está dentro do nosso, abaixo da nossa mensagem, então eu não posso aproveitar essa estrutura. Então, eu vou copiar aqui o nome do objeto. Não posso simplesmente colocar apenas um ponto. Então, eu coloco o nome do meu objeto, list cadastro, ponto list, ponto, perdão, o ponto não, tem que botar novamente o nome do nosso objeto, ponto list. List o quê? List index, vírgula, qual é a coluna? A coluna de número 1, ou seja, a minha segunda coluna. Vejamos se dessa forma, observe aí, que não retornou. Deixa eu colocar, obviamente, um comercial para concatenar com essa mensagem. Agora sim, aparentemente, vai funcionar. Ó. Repare que, vou rolar aqui para o lado, você deseja realmente atualizar o registro de código, espaçamento, para não concatenar toda a informação. E observe, ó, com o meu list cadastro.list, ou seja, o que estiver listado, no nosso próprio list cadastro, no nosso list index, ou seja, naquela linha da coluna 1. Ó. Então vamos lá, ó. Vamos ver se realmente vai funcionar. Ó. Vou fazer 2 cadastros para que a gente possa testar se está puxando de forma correta. Ó. Se funcionar, a gente replica para também o nome do fornecedor. Então eu vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nome do fornecedor, Gledson Pereira. Um CEP para o mesmo. Um número para o seu endereçamento, cliquei no incluir. Vamos colocar um novo registro. Ó. Nome, Excel, VBA. CEP. Um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Suponhamos que eu pegue esse registro aqui, ó, o segundo registro. Cliquei no editar e eu vou querer atualizar. Cliquei no atualizar e repare, ó. User, você deseja realmente atualizar o registro de código. Repare aqui o código que apareceu na nossa mensagem, ó, de código
4568, ó. Observe. Porém, ficou meio que separado, ó. Mas tá aqui ele, ó. Conseguimos capturar o registro que queríamos, ó. Ou seja, repare, esse registro aqui que a gente está capturando nada mais é do que esse registro aqui, ó. E se eu quisesse capturar, obviamente, o nome também do meu usuário para retornar aqui, ó. E se eu quisesse também trazer este nome aqui, ó, esse nome do código para a linha aqui abaixo, juntamente com esse 4568. Como é que eu faria? Vamos lá complicar um pouco. Bom que a gente aprende tudo junto, ó. Vou clicar no não para cancelar, vou dar OK e vou ter que fechar o meu formulário. Então vamos lá. Primeiramente, como é que eu faço para quebrar aquela mensagem e trazer o nome código juntamente com esse list cadastro? Basta eu pegar esse nome aqui, ó, registro de código, e colocar lá abaixo? Não. Se eu fizer só isso, não vai resolver a nossa mensagem. Então, você deseja realmente atualizar o registro de... Vou dar um espaçamento aqui, observe. Vou dar um espaçamento aqui. E vou fazer o que, ó? Tanto faz eu aproveitar essa mensagem, posso tanto aproveitar aqui. Tanto é que vamos fazer dessa forma, para que você veja que não é o fato de eu trazer essa mensagem aqui para baixo que vai estar fazendo a quebra, e sim, simplesmente eu deixando ele aqui, como é um texto, vou deixar entre aspas duplas e vou fazer o que, ó? Vou colocar o meu comercial, VBCRLF e concateno com o quem? Com o meu código, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Então, a ideia é que esse cara agora quebre essa linha, desça para cá e seja retornado juntamente com o meu list cadastro.listindex1. E eu quero também que seja retornado, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer uma quebra, repare, vou dar um espaçamento, vou dar um Enter. Então, eu vou também estar querendo retornar o quê? Além de retornar o meu list cadastro listindex, ou seja, além de retornar lá o código do meu fornecedor com o número do seu código, eu também quero retornar o seu nome. Então, vamos copiar toda essa informação, vou dar o Ctrl C. Observe que eu vou dar um Enter aqui, vai dar um erro porque eu não posso deixar um espaçamento entre as duas linhas de comando, nesse caso, e vou colar essa estrutura, ó. E vou também colocar um underline. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Aqui eu vou alterar para 2, pois eu quero retornar a segunda coluna, que no caso é a minha terceira coluna, porém tem o valor de 2, onde está o nome do meu fornecedor. E como eu quero também retornar o texto, nome do fornecedor tal, com nome Gleitson Pereira, por exemplo. Então, como é que eu faço aqui, ó? Vou colocar um comercial aqui, observe, e aqui, nesse espaço, eu vou colocar o meu texto, ó. Nome do fornecedor. Observe, como é um texto, coloco entre aspas duplas. Então, se eu quiser, obviamente, fazer essa quebra também, eu vou ter que fazer o quê? Vocês já sabem, eu vou ter que fazer um VBCRLF. Mas vamos deixar dessa forma só para ver como é que vai ficar, ó. Então, vou executar novamente. Repare que já deu um errozinho aqui. Deixa eu verificar o que ocorreu de errado. Já ficou em vermelho a nossa estrutura. Deixa eu dar um duplo clique aqui no meu atualizar e vamos fazer a correção juntos. Então, vejamos aqui o que é que pode ter ocorrido de errado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Coloquei os underlines para fazer as quebras. Deixa eu ver se eu concatenei todos os textos. Então vamos reparar o seguinte, ó. Eu só coloco aspas duplas quando for um texto. E repare o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Eu tenho aspas duplas aqui quando não deveria, porque aqui obviamente não é um texto, ó. Repare. Isso daqui não é texto, não tem porquê. Então tem essas aspas duplas aqui no final da estrutura, ó. Então se eu apagar ela e ela ficar na corzinha de tudo preto que eu digitei e azul, obviamente as palavras derivadas do sistema, da linguagem, vai ficar ok, ó. Ou seja, reconheceu agora de forma correta, aparentemente, ó. Sair da estrutura. E o problema é apenas aquelas aspas duplas a mais, ó. Então vamos lá novamente fazer o teste, ó. Então vou inserir aqui um código qualquer. Nome do fornecedor aqui, Gleitson Pereira. Um CEP para o mesmo. Um número para o seu endereço e vou clicar no incluir. Se eu selecionar ele, clicar no editar, clicar no meu atualizar, observe, ó. A mensagem que apareceu para mim, ó. Você deseja realmente atualizar o registro de... Observe que ele fez a quebra, ó. Mesmo eu programando na mesma linha lá do nosso comando,
com aquele VBCRLF, fez o nome código DC, ó, está na linha abaixo, ó, repare. E observe que ele trouxe lá o código fornecedor, porém trouxe aglutinado o nome, já que eu não deixei o espaçamento, trouxe o nome aglutinado do código fornecedor, ó, nome do fornecedor, como também trouxe o Gleidson Pereira, ó, aglutinado. Se eu quisesse quebrar o nome do fornecedor Gleidson Pereira para essa linha abaixo, como é que eu faria? Vamos lá, ó. Vou clicar em não, vou dar o OK. Então, primeiramente vamos corrigir esse espaçamento que acabou não ficando entre uma palavra e outra. Então, dou um espaçamento aqui, ó, do lado de nome, observe, e também aqui após o nome do fornecedor, após do fornecedor, para que quando retorne a informação do meu listbox também não venha aglutinado. Então, como é que eu faço agora aquela quebra, ó? Então, basta eu vir aqui, tanto faz eu colocar aqui acima como aqui acima como aqui abaixo, ó. Então, vou fazer o que, ó? Vou colocar um comercial, vou colocar o meu VBCRLF, observe, e como eu coloquei esse comercial aqui abaixo, ele vai estar funcionando, ou seja, tanto faz eu colocar aqui, porém agora vai dar um erro, porque eu tenho um comercial a mais, vou dar um espaçamento, como eu posso apagar este, ó. Então, tanto faz eu deixar ele aqui acima como deixar aqui abaixo. Vai funcionar da mesma forma. Então, vamos executar novamente para testar, ó, se vai fazer a quebra de linha de comando ou não, ó. Então, vamos lá. Um código qualquer. O nome do fornecedor aqui, Gleidson Pereira. O CEP para o mesmo. Um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Se eu selecionar ele, clicar no meu editar, clicar no meu atualizar, repare, ó. Use, você deseja realmente atualizar o registro de código, observe aqui o nosso código, 1616, nome do fornecedor, repare, e o fornecedor, Gleidson Pereira. Beleza? Então, se você entendeu isso, aí sim, se você quiser, replica também para o duplicar e para o excluir, trazendo também o código do fornecedor. Ou seja, você deseja realmente excluir o fornecedor com o código 1616, com o nome Gleidson Pereira, por exemplo. Beleza? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Aguardo você para o nosso próximo. Valeu!